Na loja virtual Mundo Maior, você adquire conhecimento e ainda contribui para a divulgação da doutrina espírita. Compre através do site da Mundo Maior. Invista em um planeta de regeneração. Olá, aqui estamos de volta com o segundo bloco de nosso programa Mediunidade Hoje e prestando uma justa homenagem a um dos maiores médiuns de todos os tempos, Chico Xavier, sem dúvida alguma, um fenômeno humano e um fenômeno mediúnico, conforme tivemos oportunidade de escrever na obra 100 anos de Chico Xavier, fenômeno humano e mediúnico. Chico Xavier começou como médium aos 17 anos de idade. E em 1932, quando ele estava com 22, 23 anos de idade, não é? 22 anos de idade, nasceu em 1910, foi lançado o livro Parnaso de Além-Túmulo, o seu primeiro livro mediúnico pela FEB, Parnaso de Além-Túmulo. Os estudiosos atuais, eles dizem que as poesias, já na primeira edição de Parnaso de Além-Túmulo, a primeira edição era uma edição reduzida, mas já em sua primeira edição, os poetas, os portugueses, os poetas brasileiros, muito conhecidos, todos eles, Augusto dos Anjos, Olavo Bilac, Alta de Souza, Antero de Quental, Guerra Junqueiro, enfim, todos esses poetas brasileiros e portugueses que compareceram nas páginas de Parnaso de Além-Túmulo, os seus sonetos, segundo os estudiosos, os seus poemas, eles contêm em sua essência a mensagem espírita, o livro dos espíritos em síntese. Vejamos bem, Parnaso de Além-Túmulo não foi, como não é, um simples livro de soneto, de poesias, de poemas. Absolutamente. Ele foi o livro com que a espiritualidade, através de Chico Xavier, escolheu se apresentar à humanidade e principalmente se apresentar aos espíritas, se apresentar ao movimento espírita, Parnaso de Além-Túmulo. Este livro, ele foi muito comentado à época, inclusive pelos integrantes da Academia Brasileira de Letras, pelos críticos literários, dentre eles, inclusive, Humberto de Campos, que estava encarnado. Humberto de Campos, ele pertencia à Academia Brasileira de Letras, um dos nomes mais respeitados do Brasil, talvez o maior cronista do Brasil de todos os tempos, não é? Humberto de Campos falou a respeito do Parnaso de Além-Túmulo, e a maioria dos críticos, analisando a obra Parnaso de Além-Túmulo, os críticos diziam que se aqueles poemas, aqueles sonetos, não pertenciam aos espíritos e sim a Chico Xavier, ele poderia ocupar quantas cadeiras quisesse na Academia Brasileira de Letras. Foi uma obra de impacto, o Parnaso de Além-Túmulo. Mesmo porque nessa década de 30, voltamos a repetir, o livro saiu em 1932, embora ele tenha sido concluído em 1931. Ele foi editado em 1932. Quando Chico Xavier concluiu a psicografia da obra Parnaso de Além-Túmulo, ele estava apenas com 21 anos de idade. À época, nessa década de 30, a poesia era muito mais valorizada do que hoje. Ela era considerada uma linguagem, um estilo superior ao estilo
da prosa. A literatura era praticamente dominada pelos grandes poetas, né? Castro Alves, Alberto de Oliveira, Cruz e Souza, enfim, são dezenas de poetas. Ali começou a trajetória mediúnica de Chico Xavier, que se desenhava. Uma trajetória mediúnica, vejamos, que iria durar 75 anos. Ele começou em 1927. Desencarnou em 2002. Ele estava com 92 anos de idade quando deixou o corpo. Chico Xavier foi médium a vida inteira, antes de ser espírita e depois de ser espírita. Antes de ser espírita, ele não compreendia o fenômeno. Depois que se tornou espírita, ganhando exemplares de O Livro dos Espíritos e de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele começou a entender o fenômeno. Logo, fundaram em Pedro Leopoldo o Centro Espírita Luiz Gonzaga, e o trabalho começou a se desenvolver, não é? Numa trajetória abençoada, repetimos, durante 75 anos, de maneira ininterrupta. Ao Parnaso de Além-Túmulo, outros livros de grande importância doutrinária se seguiriam. Logo em seguida, Chico Xavier psicografou e publicou pela editora LAC o livro Cartas de uma Morta. Eu não sei se você já teve oportunidade de ver esse livro interessantíssimo. Cartas de uma Morta, em 1935. Este livro é de Maria João de Deus, mãe de Chico, que desencarnou quando ele estava com 5 anos de idade. Não é? O seu nome de registro era Maria de São João de Deus, mas ela se identificou, ela ficou mais conhecida como Maria João de Deus. Neste livro, Cartas de uma Morta, nós temos relatos inéditos, singulares e impressionantes sobre a vida além da morte. Trata-se da primeira revelação que os espíritos fizeram ou que começariam a fazer através da mediunidade de Chico Xavier, ampliando a codificação espírita, o Pentateuco de Allan Kardec. Voltaremos no terceiro bloco. Com você, nós podemos levar Jesus. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.